Produzido pelo Departamento de Comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, direto do estúdio Vito Gianotti, entra agora no ar o programa Em Movimento. Muito boa noite a você que nos acompanha nas redes sociais do sindicato. Agora são 18h02 desse dia 23 de abril de 2020. Nós estamos iniciando mais uma edição do programa Em Movimento, agora de volta depois desse pequeno intervalo em razão da pandemia do novo coronavírus, mas estamos de volta. Eu sou Rodrigo Correia e estarei com você para conversar sobre os assuntos que mexem com a vida dos trabalhadores. E esse é um programa que, para ficar melhor, você sabe, depende da sua participação. Utilize o campo de comentários e deixe o seu recado. E hoje, até por conta da pandemia, nós estamos realizando esse programa em home office. Eu estou aqui na minha casa e cada um dos nossos convidados também está na sua casa, cada um no seu quadrado, para evitar aí a proliferação e a propagação do coronavírus. Mas vamos então, sem mais delongas, para os temas que vão fazer parte do nosso programa de hoje. Tá aí, o tema do dia é o coronavírus e o impacto na vida dos trabalhadores. Para debater esse tema, nós temos os convidados. Gilberto Vasconcelos, ele que é professor da Rede Estadual do Amazonas e também presidente do PSTU naquele estado. Também vamos receber Gustavo Machado, ele que é pesquisador do ILAESE, o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos. Também vamos ter a presença de Antônio Ferreira de Barros, o Macapá, que é dirigente sindical, secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região e também dirigente da CSP com Lutas do Vale do Paraíba. Bom, gente, e como foi anunciado, nós vamos falar daqui a pouquinho com nossos convidados, mas antes disso, eu queria iniciar esse programa com os números que acabaram de sair. Infelizmente, o Brasil está batendo hoje um recorde em relação às mortes em razão do novo coronavírus. O Brasil bate recorde e somente nas últimas 24 horas são 407 mortos. As informações que estão nos portais de notícias e que foram confirmadas pelo governo federal dão conta de que nas últimas 24 horas foram 407 mortos. Com esse dado, já subiu para 3.313 o número total de mortes confirmadas em nosso país. Então, você pode acompanhar aí o crescimento realmente da letalidade desse coronavírus. É um assunto que vai hoje estar à mesa para nós discutirmos com os nossos convidados. Mas agora eu gostaria de apresentar os nossos convidados. Eu quero ir inicialmente lá para a região norte do país, ir para Manaus, onde nós vamos falar agora com o nosso convidado Gilberto Vasconcelos. Ele que é professor da Rede Estadual do Amazonas, dirigente local da CSP com Lutas e também presidente do PSTU naquele estado. Tudo bem, Gilberto? Consegue me ouvir? Tudo bem, consigo sim. Você consegue me ouvir também? Tá claro, sim. Obrigado pela sua participação. Aí é uma hora menos no fuso, né? Então, daqui a pouco nós vamos conversar sobre os temas de hoje. O outro convidado que também está lá em Minas Gerais, se não me engano, é o Gustavo Machado, ele que é pesquisador do ILAESE, o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos. Tudo bem, Gustavo? Me ouve bem? Tudo ótimo, perfeito. Bacana, Gustavo, seja bem-vindo.
O nosso terceiro convidado é o Antônio Ferreira de Barros, o Macapá, que é dirigente do nosso sindicato, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, e também da CSP com Lutas do Vale do Paraíba. Tudo bem, Macapá? Boa tarde. Liga o microfone, Macapá. Estamos sem ouvir você por enquanto. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, companheiros aí. É um grande prazer estar de volta aqui no programa com vocês. Tá ótimo, então. Nós queremos fazer desse programa aí um espaço para discussão, para a gente poder compreender com mais profundidade os impactos dessa crise do coronavírus sobre os trabalhadores. E eu quero começar com você, Gilberto, para que você relate um pouco da situação no seu estado e, sobretudo, na capital, Manaus. Nós temos visto os telejornais que têm dado grande repercussão à crise que se vive por aí. Então, queria que você, inicialmente, para quem nos acompanha, já temos uma boa audiência, pessoal chegando, pode compartilhar para que mais pessoas possam assistir. Mas, Gilberto, nos dê aí um relato do que você está vivendo aí e do que as pessoas em Manaus estão vivendo em razão aí desse colapso que o coronavírus acabou afetando e realizando aí na sua cidade. Gilberto. Boa noite aos companheiros que assistem, às companheiras que ouvem a gente. Bom, aqui em Manaus a situação é crítica. É tão crítica que o sistema público de saúde já entrou em colapso e já não consegue mais atender a população. Tem gente que já está sendo atendido com auxílio de saco plástico, como a televisão mostrou em nível nacional. Isso não é sensacionalismo, isso é realidade mesmo. Eu tenho os dados aqui, que eu acho que posso falar daqui a pouco, que em Manaus a situação ficou tão crítica que tinha uma média de sepultamento diário de 30 pessoas. Hoje já passa de 100. Então, cerca de 70, 75, 80. A partir do dia 22 passou a 130. Então, aproximadamente 100 pessoas estão morrendo hoje por conta do colapso do sistema de saúde. Muitos deles são por conta do coronavírus, acredito que a maioria, e outros porque não conseguem atendimento. Agora, a situação é pior na classe trabalhadora, porque Manaus é uma cidade que cresceu muito, tem 2 milhões e 200 mil habitantes, e se espalhou para a periferia, onde a população mais pobre mora, e que não tem praticamente infraestrutura. O esgoto é precário, as ruas não têm bom calçamento, não tem boa assistência de saúde, e o sistema de atendimento na ponta, os SPAs, eles não estão mais atendendo, porque quando vai um paciente com Covid, já fica inviável atender outra parte da população. É bem precário mesmo. A renda salarial aqui de um operário do distrito está na média de 60%, está na média de R$ 1.500. Então é muito baixa. A população com isso não tem boas habitações e a situação se torna mais grave ainda. Perfeito, Gilberto. E, evidentemente, que nós temos acompanhado essa situação nos meios de comunicação, os telejornais têm dado bastante enfoque, e você pode, então, nos apresentar alguns números que você tem aí em razão desse verdadeiro colapso que está ocorrendo em virtude da propagação do coronavírus. Bom, eu vou falar aqui inicialmente o seguinte, hoje existem em Manaus, confirmados nos hospitais, 190 pessoas confirmadas. Dessas aí, tem 109 em UTI, 81 em leitos clínicos, que deveriam estar em UTI, mas não tem vagas, certo? E existem outras pessoas suspeitas que ocupam 548 UTIs e 160 dessas suspeitas graves também estão em leitos clínicos, que deveriam também estar em UTI. Então, há uma necessidade de 241 leitos de UTI hoje. Provavelmente, esse pessoal todo boa parte dele vem virar óbito por conta dessa falta de UTIs. Agora,
O número de subnotificações é muito preocupante, porque nós temos a notificação de pouco mais de 220 casos de mortes e 2.479 de casos confirmados. Mas a realidade é pelo menos 10 vezes maior. Se morre, em média, 80, 100 por dia, e apenas em torno de 10, 12% são diagnosticados, são confirmados como coronavírus, nós temos aí entre 60 e 70 pessoas que estão morrendo e que não tem a confirmação porque não foi feito o exame, porque não tem os testes para fazer. Os exames demoram 15, 20 dias para sair o resultado. E aí eu tenho uns dados que o IBGE disponibilizou aqui para a gente ver como é que estão fazendo aqui para subnotificar, inclusive, o número de óbitos. No ano passado, em Manaus, até o dia 22 de abril, morreram 392 pessoas com pneumonia. Em 2020, esse número passou para 685, e sai diagnosticado com pneumonia, porque não pôde ter um outro tipo de diagnóstico. De doenças respiratórias, outras doenças, em 2019 foram 192, até 22 de abril. E agora, em 2020, já são 425. Então, nós temos 295 casos a mais de pneumonia e 233 casos a mais de morte por pneumonia. Esses dados ainda não são atuais, porque o IBGE demora alguns dias para processar todos esses dados. Então, provavelmente, além dos casos que aguardam resultado, nós temos cerca de 600 mortes que foram provocadas pelo colapso do sistema público de saúde. E, em função disso, nós entramos com ação para que a Justiça obrigue o governo do Estado a estatizar os hospitais privados e colocar esse serviço à disposição da população. Porque quem está morrendo hoje é a população mais pobre. Não é mais quem trouxe a doença para cá. No início, a doença se concentrava em 3 bairros de classe média alta, mas não teve nenhum óbito nesses bairros. Todos receberam tratamentos, foram curados, já passaram dessa fase de transmissão, inclusive, mas não morreram. Porém, agora está morrendo da periferia, porque não consegue receber o atendimento. Essa é a triste realidade que está acontecendo aqui em Manaus. Mas, além de Manaus, tem o interior do estado. Eu não sei se a população, os companheiros sabem, mas no Amazonas inteiro só existe leito de UTI em Manaus. Todo o interior do estado não tem leito de UTI. Tem muitas pessoas que morrem sem sequer chegar ao hospital, porque demora dias para chegar ao hospital. Quem mora em comunidade indígena, por exemplo, espera 2 dias para passar um barco para chegar no local onde é a sede do município. E quando a pessoa adoece de uma doença como a Covid, não dá tempo. Então, nem as autoridades, na verdade, sabem a quantidade de pessoas que estão morrendo. E dentre as pessoas que moram no interior do estado, e também em Manaus, existe uma grande quantidade que são indígenas, que têm outros hábitos, outras culturas, e que estão sofrendo bastante, estão morrendo, porque, além de não ter um atendimento médico adequado, existe a invasão dos seus territórios por grileiros, por garimpeiros, madeireiros, e quando a situação fica como está atualmente, eles são obrigados a ficar reclusos, os garimpeiros se aproveitam para extrair mais minério na terra indígena, os madeireiros se aproveitam para adentrar mais terra indígena, e com isso, o governo do estado acaba sendo omisso e deixando que essa população, que já não tem um bom atendimento, ela pereça, ela sofra muito mais ainda, e inclusive sem que a população saiba a real situação, que é um crime. Eles escondem de tal forma que não se pode, fica difícil, inclusive, fazer denúncias formais pela falta de informações. Ô Gilberto, nós exibimos agora algumas imagens aqui dessa crise em Manaus,
e no seu estado do Amazonas. E o Francisco Oliver Gato, ele comenta aqui pelo Facebook: imagens pesadas de Manaus, nós mostramos os hospitais completamente lotados, já colapsados. Também mostramos aquelas covas que estão sendo colocadas, e eu tenho até uma informação aqui para compartilhar com quem nos assiste nesse programa, que a Prefeitura de Manaus anunciou essa semana que está fazendo valas comuns, o que ela chegou a chamar de trincheiras, para preparar o sepultamento das vítimas da Covid-19, uma situação, então, bastante dramática que nós estamos presenciando. Então, para a gente começar e rodar mais entre os nossos convidados, Gilberto, só queria que você falasse desse relato. Então, a situação para quem está aí em Manaus é muito crítica, sobretudo, como você falou, para quem é trabalhador, para quem depende do sistema público, não há mais atendimento, a situação é gravíssima. A situação é gravíssima. O cemitério, o maior cemitério de Manaus, tinha uma capacidade de receber cadáveres, receber sepultamentos, que já foi completamente superada. E a solução que o prefeito encontrou foi abrir valas com escavadeiras para fazer sepultamentos coletivos. E tudo isso ainda se torna mais cruel, porque as pessoas que perdem seus entes, elas não conseguem sequer se aproximar e fazer aquele ritual que é o costume da maioria da população aqui em Manaus. Agora, uma outra coisa grave é a questão do isolamento social. Embora o governo do Estado ele tenha feito várias declarações, tenha fechado com a proposta de fechamento do comércio, isolamento do transporte para várias localidades, ele fez isso de maneira formal. Na prática, os bairros mais afastados do centro de Manaus continuam funcionando. Por que isso acontece? Porque o desemprego aqui ele é altíssimo e as pessoas vivem do seu trabalho informal. Como a ajuda que o governo federal devia dar não chega, e quando chega é insuficiente, as pessoas continuam trabalhando, continuam se contaminando, e isso faz com que o pico da pandemia aqui ainda não chegou ainda no pico, ainda não foi atingido. É muito provável que nos próximos dias o prefeito tenha que fazer não mais valas para enterrar de 10 em 10, como está sendo atualmente, mas tem que fazer para enterrar mais gente. É uma situação que a população de Manaus ainda não tinha visto. Então, essa é realmente lamentável. Ô Gilberto, daqui a pouco a gente pega esse tema mais sobre a questão dos governantes e o isolamento social, porque também temos que debater também a situação aqui em São José dos Campos, que o prefeito ele insiste em querer afrouxar as regras de isolamento social, e daqui a pouco o Antônio Macapá vai abordar esse assunto e a luta dos sindicatos e dos partidos de esquerda para combater essa política do prefeito, uma política que é perigosíssima, coloca muitas vidas em risco. Mas antes disso, eu quero falar com o Gustavo Machado. Gustavo, o Ilaese fez recentemente uma pesquisa, editou uma revista que aborda muitos aspectos aí do coronavírus. E o que você pode nos dizer sobre essa crise? Em meio ao nosso sistema capitalista, que certamente ele existe não para atender às necessidades da humanidade, mas para salvaguardar os interesses de alguns poucos, você acha que essa tragédia do coronavírus era uma tragédia anunciada, Gustavo? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Gilberto, Macapá, todas as pessoas que estão nos ouvindo. É um prazer enorme para mim desse programa. Mais uma vez, já tive a oportunidade em outras duas ocasiões. Você tem mencionado, a Ilaese publicou agora nessa última semana, está disponível em nosso site gratuitamente, uma revista que aborda o coronavírus sob os diversos ângulos e as diversas perspectivas. Então, tem vários artigos, desde o ponto de vista econômico nacional, mundial, quanto do ponto de vista da MP, da reforma trabalhista, enfim, de todos os seus aspectos. A ideia é fazer uma análise de fundo do problema, e não tanto a questão dos dados cotidianos, as informações que a gente vê todos os dias na televisão, mas procurar explicar o que tem por trás.
Um artigo em particular, que é da minha autoria, ela aborda exatamente esse problema, mostrando como o tipo, a forma de sociedade que a gente vive, que esse tipo de sociedade que normalmente as pessoas chamam de capitalista, como que ela é incapaz de lidar com situações como essa que nós estamos vivendo agora. Pode parecer uma novidade para a gente, porque epidemias e pandemias não surgem todos os dias, mas isso do ponto de vista da nossa vida, que é relativamente curta, mas do ponto de vista histórico, nós vimos inúmeras outras pandemias que existiram ao longo da história, umas, inclusive, muito mais poderosas em termos de letalidade e tudo mais que o coronavírus. Qual o problema? Esse tipo de sociedade que a gente vive não consegue atuar em cima de nenhum tipo de planejamento e nenhum tipo de previsão para a sociedade. Eu até peço o trabalhador que está assistindo, faça uma reflexão. Dentro da fábrica é todo planejamento, é toda disciplina, todo o tempo calculado, metodicamente, mas na relação entre as fábricas, na sociedade, é feito, quem define as regras, os limites, é o mercado. E para o mercado é o seguinte, você tem que produzir o mínimo suficiente para dar conta da demanda do mercado, que não te permite atuar com nenhum tipo de estoque de longo prazo, nenhum tipo de planejamento de longo prazo. Aí o que aconteceu? Diante de uma pandemia como essa, cujas possibilidades já estavam colocadas, inclusive, já existiam vários alertas do OMS, inclusive essa família de vírus, que é o coronavírus, ela já vinha sendo estudada com a presença de novos tipos de vírus em animais que poderiam partir para a espécie humana. Então, logo ela chegou, toda a sociedade se encontrava completamente despreparada, de tal forma que se esgotou, primeiro, os materiais ligados à prevenção, como álcool gel, como os itens básicos de higiene, desapareceram das prateleiras em segundos. Agora uma pressão enorme das empresas para fazer com que os trabalhadores recebam menos, para poder segurar esses meses que estão parados. Então, no fundo, toda a técnica que a gente desenvolveu, toda a capacidade produtiva não fica a serviço da gente, a serviço das nossas necessidades, mas fica a serviço de entender necessidades do mercado e de acumulação de capital de uma parcela muito pequena. E a sociedade fica completamente desprotegida diante de uma situação como essa, que é um elemento externo, né? Como a pandemia que aconteceu agora. A sociedade capitalista não é capaz de responder e as pessoas têm que ficar entre a cruz e a espada, né? De um lado, tem que parar, tem que ter isolamento social, e tem mesmo para a doença não se expandir. Por outro lado, se você faz isso, você é ameaçado o tempo inteiro com o fantasma do desemprego, da queda das remunerações, dos layoffs e etc. Então, é um pouco dessa perspectiva que eu procuro, inclusive no material dessa revista, explicar com um pouco mais de calma, um pouco mais de detalhes, inclusive trazendo os dados que mostram que pandemias como essa, você sabe a data exata que ela vai acontecer, o dia exato que ela vai acontecer, mas você sabe no seu horizonte que ela pode acontecer, inclusive você tem uma ideia de médio prazo de quando você pode lidar com essa situação. E o capitalismo não tem preparação para lidar com esse tipo de problema. Gustavo, e certamente por conta disso, agora há pouco o Gilberto nos relatou que o coronavírus ele chegou, e não é para ninguém novidade que ele chegou, eu acho que em Manaus, sobretudo por conta do tráfego aéreo, são muitos voos internacionais, assim como São Paulo e também Fortaleza, alguns exemplos pelo Brasil, e certamente ele veio do contágio com as classes mais abastadas, aquelas que têm condição de viajar para o exterior e tal. E agora, como o Gilberto relatou muito bem, quem está sofrendo severamente as consequências são os trabalhadores. Esse recorte, essa divisão está bem naquilo que você escreveu, correto? Sim, exatamente. É interessante ver, inclusive, você anunciou no início do programa o número de hoje, né? Na verdade, se a gente comparar as estatísticas brasileiras com os outros países, a gente vê que nós ainda estamos na verdade, não no pior momento, mas no início da curva. Né? Existe uma tendência, isso não é que a gente está torcendo para isso, é uma mera constatação, vendo a evolução nos outros países, que nós ainda estamos no início, e isso se materializa agora com esse crescimento aí para mais de 400 mortes. É interessante, por exemplo, o caso de Manaus, né, já que várias pessoas de maneira muito apressada, né, o governo federal e tudo, também vários empresários aí nas mídias, como o Davan, por exemplo, o Brasil aqui é muito diferente, não tem nada a ver com a Itália é um país muito frio, a gente nem sabe qual o comportamento do vírus, por exemplo, com relação à temperatura, e a gente pode ver, Manaus não é uma cidade fria, não é, Gilberto? É um dos lugares mais quentes do Brasil.
que está com essa situação toda, e não só o Equador, que também está com colapso, inclusive com dificuldade enorme para as pessoas poderem enterrar os entes que vão a óbito. O Equador é como Manaus, né? Fica na linha do Equador e a crise está ao nível do mar. As partes mais críticas do Equador que estão sofrendo com a pandemia são cidades como Guayaquil, ao nível do mar, ou seja, que tem temperaturas de 35, 40 graus o ano inteiro. E, curiosamente, alguns analistas mostram que o calor está ajudando a propagar a doença, porque, evidentemente, um país pobre, as pessoas têm dificuldade de ficar presas dentro de casa com calor desse o tempo todo. Até para a gente fazer a correlação com relação a esse aspecto da sociedade não conseguir se preparar no tipo de sociedade capitalista que a gente vive, que nos permite refletir sobre a forma de sociedade. Aí em São José dos Campos, por exemplo, tem uma empresa que é a Embraer. A Embraer tem um caixa significa dinheiro líquido disponível de 11 bilhões de reais. Para vocês terem ideia, com esse dinheiro aí, a Embraer consegue pagar os trabalhadores dela no mundo inteiro, não só em São José dos Campos, em todo o mundo, todos os trabalhadores, por 3 anos e meio, ok? Só com caixa da Embraer. Qual que é o problema? Que, do ponto de vista capitalista, só vale a pena gastar dinheiro se for para ganhar mais. Não são as necessidades das pessoas que regem a coisa. O que rege é o quê? Acumular mais capital. Então, para a Embraer só faz sentido despender e gastar dinheiro se ela tiver segurança de retorno. Então, mesmo ela tendo caixa para segurar por 3 anos e meio, ela não está disposta a 2, 3, 4 meses sem grande desconto para os trabalhadores dela. Então, esse tipo de sociedade, diante de um problema como esse, aconteceu em Manaus, está acontecendo no Equador, e o pior no Brasil, infelizmente, seguir todas as estatísticas, ainda está por vir e nós temos que nos preparar. Perfeito, esse foi o Gustavo Machado, pesquisador do ILAESE, que participa dessa edição do programa Em Movimento, que está de volta, agora são 18h28. Envie a sua pergunta aqui nos comentários. Eu tenho aqui a participação do João Arruda, ele fala: boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rodrigo, convidados, todos aqueles que estão acompanhando. Hoje noticiou-se um pedido de demissão do ministro Moro. Rolou em Brasília que Moro fez exigências inescrupulosas para continuar no governo, enfim. Daqui a pouco a gente tenta abordar essa possível saída do Sérgio Moro no governo Bolsonaro, que está aí tendo severas dificuldades para governar o país e dar respostas concretas diante dessa pandemia do coronavírus. Mas agora eu queria colocar na roda o Antônio Macapá, que é dirigente do nosso sindicato e também é representante, dirigente da CSP com Lutas do Vale do Paraíba. Macapá, foi dito claramente que o capitalismo aí exerce essa pressão infernal para que a produção não pare, para que o lucro continue sendo dado. E queria que você, antes de abordar a questão local de São José, colocasse a sua avaliação, porque o que nós temos visto aí nas últimas semanas é o presidente da República fazendo um lobby tremendo em nome dos empresários para que se volte à tona a produção, para que se encerre qualquer tipo de isolamento social, para que continuem faturando. Queria que você desse a sua impressão sobre isso e uma avaliação sobre a postura do presidente Jair Bolsonaro nessa crise. Então, Rodrigo, acho que é muito importante a gente entender que nós estamos vivendo uma guerra no nosso país, e é uma guerra pela vida, pelo direito a viver. Nessa guerra, o Bolsonaro tem lado, e ele também escolheu seus inimigos. Não só o Bolsonaro, como os empresários escolheram também os seus inimigos nessa guerra. E eles têm tido como uma política transformar a classe trabalhadora, a população pobre, a juventude da periferia na bucha de canhão. Porque, veja, comprovadamente, a única forma de você conter o avanço do vírus é através da política de isolamento social. Não tem uma outra forma, não tem uma outra mágica, para você, inclusive, poder preparar a estrutura de saúde para o atendimento das pessoas que venham a ser contaminadas. Veja, desde o primeiro momento, o governo Bolsonaro ele vem tensionando, colocando, inclusive, em primeiro patamar, a questão econômica,
que nós não podemos parar o país, que se parar o país vai ter desemprego, e se aprofundar o desemprego no nosso país, vai piorar ainda mais a situação da população brasileira. Então, na verdade, o que o Bolsonaro coloca, ele coloca duas disjuntivas. Uma, ou você morre de coronavírus, ou você morre de fome, porque tem sido exatamente isso que ele tem feito. Haja vista essa política, por exemplo, que é R$600 hoje desse auxílio, que a gente sabe que está longe de atender a demanda e, de fato, a necessidade da população brasileira, mas há toda uma dificuldade da parte do governo para que isso não chegue à população mais carente, à população que está precisando, e particularmente setores que estão na extrema pobreza, no intuito, inclusive, de fazer com que as pessoas saiam para as ruas. Então, veja, é uma política consciente que o governo Bolsonaro tem nesse momento. Para além disso, você pega, por exemplo, a questão dos trabalhadores que estão no setor formal. O governo não teve a coragem de, numa situação como essa que a gente está vivendo no nosso país, de garantir o sustento daqueles que estão passando por uma situação de maior vulnerabilidade social, e muito menos manter os salários e o direito dos trabalhadores que têm carteira assinada hoje no nosso país. A política do governo, qual que foi? Reduzir o salário. Primeiro, o governo tentou colocar um decreto que possibilitava às empresas suspender os contratos de trabalho e não pagar os trabalhadores. Depois teve que recuar, apresenta um projeto que possibilita a suspensão do contrato de trabalho e, ao mesmo tempo, corta o salário dos trabalhadores. Então, veja, tem uma política também criminosa para atacar profundamente os trabalhadores formais. Aliás, se vocês forem ver aí, dados divulgados essa semana, coloca que no nosso país mais de 12 milhões de trabalhadores tiveram já os seus contratos suspensos e os seus salários e os seus direitos reduzidos no nosso país, nessa situação de crise que nós estamos vivendo. E é muito importante isso também, porque aqui em São Paulo existe um contraponto que o Dória tem feito nacionalmente ao Jair Bolsonaro, se diferenciando politicamente. Obviamente, o Dória também tem pretensões políticas, mas o Dória também é capitalista. Mas as medidas de isolamento social que foram impostas pelo governador Dória no estado de São Paulo, sequer também garantiram, de fato, a quarentena geral e social. Por exemplo, não se resolveu o problema do transporte de massa em São Paulo, que continua superlotado. Então, por exemplo, os ônibus continuam lotados. Andar de metrô em São Paulo, não há grande diferença do que a gente via e do que é necessário, de fato, numa situação como essa. Por exemplo, o Dória, desde o primeiro momento, deixou as fábricas funcionando normalmente, dizendo que não podia ter, na quarentena, as fábricas, caso houvesse uma paralisação dos trabalhadores ou a indústria fosse paralisada, a economia entraria no colapso. Então, veja, o Dória, apesar de ter uma retórica diferente e algumas medidas com relação ao governo Bolsonaro, manteve o quê? O grosso da classe trabalhadora exposta nessa situação toda. Por exemplo, aqui em São José dos Campos, desde o primeiro momento, o prefeito da nossa cidade, ele veio fazendo um movimento para tentar fazer com que tudo continuasse absolutamente normal numa situação de anormalidade. Por exemplo, antes mesmo de sair o decreto do governador do estado, o prefeito rapidamente se juntou com a associação empresarial aqui de São José dos Campos, fez um acordo para cortar o salário dos trabalhadores do comércio. Depois vem um decreto do governo que fecha os shoppings, que fecha o comércio temporariamente nesse momento, e a primeira política do governo em relação aos setores mais vulneráveis da nossa cidade, por exemplo, que trabalham na prefeitura, foi cortar o salário dos estagiários. Depois o prefeito vem, corta o Bolsa Atleta Cidadão do pessoal do esporte. Por exemplo, agora no dia de ontem, o prefeito de São José, o Felício, ele baixou um decreto para trazer os professores, que são os setores mais pauperizados, mais precarizados, de volta para estarem as suas atividades letivas, sendo que sequer está tendo aula na cidade. Inclusive, nesse embate que está tendo aqui em São José, muita gente tem dito assim, olha, o Felício está jogando para a plateia, porque o Felício sabe que ele não tem condições de peitar um decreto do Dória e que ele está fazendo isso para tentar se dar bem com o setor empresarial ligado à pequena burguesia, ligado ao comércio e à indústria,
e para tentar ficar bem eleitoralmente. A verdade não é essa, a verdade é que o Felício, ele tem um projeto, ele pertence a uma classe social. O Felício, em primeiro lugar, ele é empresário, a base social dele é a base social da indústria e comércio da nossa região, e ele governa para esse setor. Então, pois bem, veja, por nenhum momento a política do Felício foi no sentido de se somar à luta dos metalúrgicos em defesa do emprego na nossa região. Em nenhum momento o Felício, embora tenha tido uma exigência muito forte do PSTU aqui na nossa região e do próprio Sindicato dos Metalúrgicos, onde nós protocolamos uma carta no governo, aqui municipal, defendendo que fosse decretada a quarentena geral, social, o governo não tomou nenhuma medida como essa. Muito pelo contrário. O pouco de isolamento social que nós conseguimos ter aqui na nossa região foi fruto de uma pressão muito grande que os metalúrgicos e o movimento social fez em relação ao prefeito. Por exemplo, as fábricas só se pararam aqui na nossa região a partir de uma grande campanha que o sindicato fez, vendo a experiência na Itália, porque a quarentena social que teve na Itália, ela não chegou a contemplar os trabalhadores das fábricas, que continuaram trabalhando normalmente, e o resultado disso foram centenas de operários que morreram nessa crise que vive na Itália, e para defender a sua vida, o que os metalúrgicos na Itália tiveram que fazer? Tiveram que fazer greve. E nós, prevendo esse movimento aqui no Brasil, rapidamente nós começamos, através do nosso sindicato e da CSP com lutas aqui no Vale do Paraíba, uma grande campanha para que as fábricas colocassem os trabalhadores em licença remunerada nesse momento, e cobramos do poder público. Nós cobramos do prefeito da nossa cidade, que se mantém calado, alinhado ao empresariado. Nós cobramos do governador João Dória, aqui no estado de São Paulo, que a quarentena tinha que ser geral e tinha que ser, inclusive, para os trabalhadores da indústria, que não é essencial nesse momento. E o governo Dória não fez absolutamente nada. Se hoje existem trabalhadores da indústria que estão nas suas casas, tem a ver mais em função do papel que o movimento sindical, o movimento social fez no sentido de pressionar as empresas, porque se dependesse do governo, nós estaríamos na linha de frente morrendo, como tem sido essa política, inclusive do Jair Bolsonaro. Perfeito, esse foi o Antônio Macapá, aí dando a sua contribuição nesse programa em movimento que nós realizamos para debater aí os impactos do coronavírus entre os trabalhadores, ou sobre os trabalhadores. A sua participação é sempre bem-vinda. Agora são 18h39, pode participar, mandar o seu comentário aqui no campo de comentários do Facebook. Deixa eu ver aqui o pessoal que manda aqui últimos comentários. Célio Silveira dando um boa noite a todos. Julie Frota colocando, e o governo federal enrolando o máximo que pode para pagar o auxílio emergencial de R$600. Eduardo Gabriel, boa noite, fale sobre a MP 936, depois pediria que o Gilberto anotasse aí para depois comentar sobre essa medida provisória. MP 936, que nesse momento de vulnerabilidade do trabalhador, liberando negociação individual, inclusive com a chancela do Supremo. A Ana Santana, aqui nos comentários, ela coloca o link da revista do ILAESE que nós citamos, e o Gustavo também mencionou agora há pouco, então você que tem interesse de se aprofundar sobre essa análise do coronavírus, o contágio do coronavírus em meio ao nosso sistema capitalista, vale a pena muito você baixar e ler esse material que está de muita qualidade. Rodrigo Faria, o que aconteceu com a CUT? Por que não chamaram ainda uma greve geral? Está esperando haver empilhamento dos corpos? Paulo Rigo, abraço, Suzana, muito boa revista, vale a pena o povo dar uma lida. Bom, é isso, e eu quero passar de novo lá para o Gilberto, que está em Manaus, e com um comentário da Djanise Santos Braga, que relata o seguinte: Distrito Industrial em Manaus não parou. E ela grafa bem as palavras não parou. Porém, temos muitos operários demitidos em uma situação de pandemia. Precisamos de ações voltadas
para os trabalhadores. Gilberto, com essa pergunta aí, com esse comentário da Djanise, eu queria que você relatasse um pouco sobre a situação aí das empresas. Manaus é um grande polo industrial nacional, nós temos aí a Zona Franca de Manaus. Como que está a situação das empresas aí em Manaus, meu caro Gilberto? Ok, obrigado. É um prazer falar sobre o polo industrial, porque um prazer no seguinte sentido, de tirar do isolamento a situação do polo industrial de Manaus. Por isso eu agradeço a Djanise por ter feito a pergunta. A situação nas fábricas aqui é bem gritante. Os trabalhadores continuam trabalhando sem proteção alguma, sem isolamento, sem luva, sem álcool em gel. As linhas de montagem são postos muito próximos uns dos outros. Tenho relatos de muitos companheiros que adoecem e continuam trabalhando porque não conseguem ter atendimento quando vai ao serviço médico da empresa. Eles dizem, não, isso é uma virose comum, isso não é Covid. Continua trabalhando. Com isso, a pessoa traz a doença para sua casa, aumenta o contágio entre os seus colegas e a situação se agrava. Então, o que nós esperamos nos próximos dias, infelizmente, é que o que já é alarmante hoje se torne pior. Porque as fábricas, aqui em Manaus, são cerca de 80 mil trabalhadores em fábricas. E trabalham todos, como todo mundo conhece, nas fábricas, uns próximos dos outros. Principalmente as fábricas que são de eletroeletrônico, as fábricas do polo relojoeiro. Tem muitas fábricas que não se tem meio metro de distância. Então, o empresariado, ele controla o governo do Estado de maneira absurda. O governador do Estado não toma uma medida sequer para promover o isolamento social e para proteger a mão de obra. Então, assim, o Sindicato dos Metalúrgicos de Manaus, ele é o grande parceiro dos empresários e o grande parceiro do governador do Estado. Deixa a classe trabalhadora aqui completamente à mercê do que possa acontecer. E aí o que acontece? Muitos trabalhadores estão sendo demitidos. Já havia acontecido uma demissão em torno de 18 mil trabalhadores na passagem de 2019 para 2020. Com essa crise do coronavírus, mais ou menos, eu não tenho os dados precisos, mas em torno de 15 mil trabalhadores já foram demitidos, além do que já havia sido demitido. E não tem política nenhuma de proteção ao emprego. Nenhuma política de proteção ao emprego. Essa medida provisória 936 do governo federal, na verdade, ela é tudo que os empresários queriam. Ela é tudo que os empresários queriam para demitir, para lavar as mãos e deixar a classe trabalhadora à mercê. Então, eu queria, inclusive, parabenizar o Sindicato de São José dos Campos pela luta que fez, que é um exemplo em nível nacional de conversar com os trabalhadores entenderam e foi necessária essa medida aí de paralisar, porque tenho certeza, muitas vidas com certeza foram salvas, porque aqui as estatísticas elas são precárias, mas dentre as mortes que estão acontecendo, muitas delas são de pessoas jovens, inclusive trabalhadores do distrito industrial. Ô Gilberto, agora mais uma interação aqui. A Rebeca Monteiro coloca: Gilberto, por favor, comente sobre o pedido da Assembleia Legislativa do Amazonas pela intervenção federal. E eu emendo com outra questão, você sublinhou isso rapidamente na sua participação anterior. Fala um pouco sobre a ação que o PSTU aí do Amazonas acabou entrando para buscar a estatização da rede privada de saúde em razão aí da situação calamitosa, esse colapso que ocorre em Manaus. Bom, a situação aqui é bem anormal, digamos assim. Para se ter ideia, os parlamentares do PT e do PDT, que são oposição ao presidente Jair Bolsonaro, ao presidente que quer que todo mundo volte a trabalhar e morra, esses deputados eles entraram com ação, apoiaram uma ação para uma intervenção federal na saúde do Amazonas.
Ou seja, é difícil entender essa oposição que o PT e o PDT fazem ao presidente da República, porque eles querem intervenção federal. Ora, a política do governo federal é acabar com o isolamento, é fazer com que todo mundo volte a trabalhar e que fique à mercê da doença. Então, essa intervenção, essa medida da Assembleia Legislativa aqui, que foi aprovada, o governo federal parece que recusou, não sei se estão analisando ainda, mas se ela se concretizasse, seria ainda um caos pior, porque ainda existe isolamento social e, com certeza, isso está preservando muitas pessoas, porque as pessoas foram se conscientizando e ainda passaram a usar as máscaras quando é necessário sair de casa, mas muita gente está em isolamento social. Eu sou professor e estou trabalhando em home office, assim como todos os meus colegas da rede pública estadual e municipal. E então, é basicamente isso. O PT prestou um desserviço. E nós, diante dessa situação, o que nós achamos? Olha, o serviço público já colapsou. O serviço privado está oferecendo, está fazendo propaganda. Olha, o governo, temos vagas aqui de leitos, temos UTIs, está ocioso. Diminuiu, inclusive, a ocupação das UTIs e dos leitos dos hospitais privados, porque as pessoas estão se cuidando mais também, as pessoas que pagam. Então, o que nós verificamos? Olha, tem que estatizar. Isso é uma necessidade de estatizar o serviço público de saúde, o serviço privado de saúde e colocar a serviço da população. Nós entramos com essa ação popular e esperamos que o juiz atenda. Ele atendeu de início e mandou que o governo esclareça, se defenda, intimou o Ministério Público para se posicionar, e nós estamos fazendo uma pressão social na medida do possível, porque o isolamento prejudica a nossa mobilização, para que o sistema seja estatizado. Essa é uma necessidade que eu creio que, se não em todo o Brasil, mas em todos os estados do Brasil, vai ser necessário fazer isso. E aqui no Amazonas tem que começar por aqui, para dar exemplo, porque eu tenho certeza que, se for estatizado e colocar a serviço da população pobre, que é quem está precisando nesse momento, mas todo mundo precisa, todo ser humano precisa de saúde, mas a população pobre, que não pode pagar, ela está necessitando desse serviço. Então, nós acreditamos que o PSTU ele entrou com uma medida que é mais do que necessária e que precisa do apoio, inclusive dos outros partidos de esquerda, dos trabalhadores, dos ativistas sociais, porque se não tiver pressão, vai ganhar o poder da burguesia, o poder dos empresários, que não querem de maneira alguma que o seu hospital seja colocado à disposição da população trabalhadora. Perfeito. Esse é o Gilberto Vasconcelos, que fala conosco pela internet direto de Manaus. Lá é uma hora a menos, lá agora são 17h50. Obrigado, Gilberto, pela sua participação. Agora, queria falar com o Gustavo, do ILAESE. Gustavo, aqui a pergunta sobre a MP, medida provisória do governo Bolsonaro, aí que permitiu a redução de jornadas e salários. E eu te pergunto, a pandemia aí, ela serve então de pretexto para se agravar os ataques aos trabalhadores? Gustavo? Liga o microfone aí. Perdão, esqueci aqui. Não tenha dúvida, a pandemia ela serviu, a MP ela tem sem dúvida uma periodicidade de 60 dias, né? Pode ser prorrogada por mais 60, mas vocês não podem ter certeza que, mesmo passado o período da MP, eles vão utilizar os danos que teria causado a pandemia, mesmo que as empresas voltem tudo de novo, a produção retome, a escala total e etc., mas eles vão utilizar o endividamento e tudo mais dessa situação agora como justificativa para reformas cada vez mais pesadas, né? E não sem razão, nesse período mesmo de pandemia, foi votado pela primeira vez a questão da carteira verde e amarela, há um artigo na nossa revista que trata disso, inclusive, que é a legalização do trabalho precário para jovens até 29 anos de idade. Para vocês terem ideia, é uma modalidade de trabalho
que coloca um teto salarial, né? Porque normalmente é de esperar que a Constituição coloque pisos salariais, salários mínimos. Agora coloca um teto máximo que a pessoa pode ganhar e ainda trabalhar sem receber FGTS, uma série de questões. Então, sem dúvida, desafios e tarefas muito grandes estão colocadas agora e vão continuar durante o período pós-pandemia e pós o período de vigência da medida provisória, que o Supremo agora recentemente autorizou acordos individuais, sem precisar passar por qualquer tipo de aval por parte da representação sindical de cada uma das categorias e etc., que por si só já é uma medida que permite aí reduções salariais bruscas, né? Uma parte de renda, reduções da jornada, que pode ser de 30% a 70% da jornada, com redução de 30% a 70% do salário. Então, se reduziu 70% da jornada, 70% salário, por aí vai. Com respectiva redução salarial e a pessoa podendo complementar com a renda do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do seguro-desemprego, mas que é o percentual correspondente ao seguro-desemprego, que é R$ 1.800, ou seja, a pessoa pode ganhar no máximo uma contribuição do governo de R$ 1.260 e poucos reais, né, que já por si só representa uma redução para uma grande massa de trabalhadores. Mas é importante estar alerta que, passado o MP, que dura 60 dias, no máximo 120 dias, eles vão utilizar isso sim como pretexto para partir para cima e aprofundar reformas que já estão em curso no Brasil desde muitos anos, né? Uma das coisas que a gente faz na nossa revista, por exemplo, é mostrar que esse mesmo argumento que o governo vem utilizando de fazer reformas, né, abrir mão de direitos para gerar emprego, isso aí já vem sendo colocado em prática no Brasil há mais de 30 anos, de forma mais acelerada nos últimos anos e não tem gerado emprego coisíssima nenhuma. Então, é importante estar alerta aí para os efeitos da pandemia que vão ser utilizados como ataque aos trabalhadores no período posterior à pandemia e durante ela. Obrigado aí ao Gustavo pela participação. Agora, queria falar com o Macapá. Macapá, nós temos 6 minutos para encerrar o nosso programa e eu queria ver com você o seguinte, sobre essa mobilização que vai ocorrer, que está já envolvendo sindicatos, entidades ligadas aos trabalhadores, com relação à atuação do prefeito Felício Ramute, que está aí pegando carona na linha do Bolsonaro e hoje, repito, o Brasil bate recorde hoje, mais de 400 mortes em 24 horas. Macapá, o que o sindicato pensa e o que a CSP Conlutas está fazendo em relação a essa postura do prefeito, que é bom ressaltar, foi derrubada pela justiça, mas pode ser revogada porque ele já recorreu hoje? Então, Rodrigo, eu acho assim, o movimento social aqui de São José dos Campos, ele deu uma resposta muito rápida a essa política do prefeito Felício Ramute e também da Associação Comercial e Industrial aqui da nossa região, que junto com o governo fez todo esse plano macabro. O governo ele tem uma lógica, eu até falei hoje de manhã numa entrevista na rádio, que a lógica do governo se assemelha à lógica do nazismo, a lógica que foi se utilizada pelos nazistas na Alemanha, de que era se utilizar de pessoas como cobaia. Qual que é a lógica do governo municipal da nossa cidade? Acabar com o isolamento social para que as pessoas se contaminem, para criar anticorpos. Ou seja, uma política completamente irresponsável, assassina e criminosa. Então, frente a isso, e olhando também para as categorias organizadas, porque o Covid-19 ele já chega nas categorias organizadas, por exemplo. Nós temos uma agência do Bradesco aqui no centro da nossa cidade, que teve 2 bancários, 2 profissionais que contraíram a doença, e inclusive essa agência durante 2 dias ficou fechada e 35 pessoas estão nesse momento em quarentena. Você tem, por exemplo, a agência dos Correios, que fica na Vila Industrial aqui, próximo inclusive ao Hospital Municipal, que trabalha inclusive a companheira Raquel lá. Nessa agência também tem um caso de uma trabalhadora confirmada com Covid-19, e na agência central dos Correios de São José também. Por exemplo, nós temos relato de que motoristas de ônibus da nossa cidade, inclusive tem um que está em estado grave. Então, frente a essa situação, por exemplo, o governo diz assim, olha,
Os casos estão isolados aqui em regiões que são as regiões ricas, que é tanto no Urbanova como no Jardim Aquários, que são as duas regiões onde se concentra o setor mais rico da nossa cidade, onde ele mora, o empresariado, a pequena burguesia, a grande burguesia da nossa região mora nessa região aqui. E o que o governo tem feito? Ele tem dito assim, olha, na periferia, a vida, de uma certa forma, continua normal, porque o governo não tem política pública no sentido de garantir o sustento das pessoas, então vamos deixar as pessoas se expor para serem contaminadas. Isso é inaceitável. Por isso que o PSTU entrou com uma representação aqui em São José dos Campos, né? O Fórum de Lutas aqui da nossa região, a CSP com Lutas, a CUT, sindicatos importantes como químicos, condutores, sindicato dos petroleiros, correios, aposentados, o próprio sindicato dos metalúrgicos, nós entramos com uma representação em 4 órgãos do judiciário na nossa região, também pedindo que seja superado que seja derrubada essa intenção do prefeito em derrubar esse decreto aqui. Obviamente, o prefeito foi derrotado, ele foi derrotado pela pressão social, né? Ele foi derrotado por essa tentativa no primeiro momento. Agora, como eu disse, o Felício ele atende a uma classe, ele responde a uma classe. Então, para ele, pouco importa se vai morrer um filho de uma dona de casa ou uma dona de casa. O que ele quer é que o lucro dos capitalistas seja mantido, e tem sido essa a política dele. E nós, do movimento social aqui na nossa região, nós não vamos aceitar, em hipótese nenhuma, que seja ceifada nenhuma vida dos trabalhadores ou da população pobre. Por isso que nós seguimos a luta pela quarentena geral, pela quarentena social, cobrando do prefeito Felício aqui uma renda básica para a população, distribuição de cestas básicas. O sindicato, inclusive, colocou a sua estrutura a serviço da prefeitura para combater o coronavírus. Está aqui o prédio novo do sindicato. Colocamos a nossa colônia de férias, que tem mais de 40 apartamentos, à disposição da prefeitura de Caraguatatuba. Não precisa gastar dinheiro. Um hospital de campanha milionário. Está lá nossa colônia com 40 apartamentos à disposição do prefeito de Caraguatatuba e do governador do estado. E nós vamos seguir a nossa luta. A nossa luta é para colocar para fora o Felício, a nossa luta é para colocar para fora Jair Bolsonaro, que é um criminoso e que agora tem se utilizado dessa crise e está tentando construir no nosso país um golpe militar. Haja visto as manifestações que ele participou nessa semana em frente aos quartéis, chamando o apoio ao AI-5, que na verdade nada mais é do que fechar o Congresso, do que fechar o Judiciário, acabar com o sindicato, acabar com o direito de greve, com o direito de organização, com o direito de votar da população brasileira. Nós achamos que esse Congresso é uma porcaria, que esse judiciário do nosso país não atende à reivindicação do nosso povo, mas hoje o pouco de liberdade que nós temos, inclusive de estar participando desse programa aqui com você, foi conquistado com muita luta e com muito sangue da classe trabalhadora desse país, e nós achamos que é necessária uma grande campanha de massas para derrubar o governo Jair Bolsonaro. Queria agradecer, então, aos nossos convidados de hoje, a todos que compareceram e visualizaram o nosso programa. Queria agradecer ao Gilberto Vasconcelos, professor da Rede Estadual do Amazonas, dirigente da CSP com Lutas e presidente do PSTU naquele estado. Também ao Gustavo Machado, pesquisador do ILAESE, que é um Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, e também ao Antônio Macapá, que acabou de falar, que é dirigente do nosso sindicato, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, e também da CSP com Lutas. Nós chegamos, infelizmente, ao final do nosso programa. Agora são 19 horas em ponto. Queria agradecer a você pela sua audiência. Curta as redes sociais do sindicato, acompanhe e sempre ative as notificações para você ficar por dentro das informações relativas à categoria e à classe trabalhadora como um todo. A vocês, todos, uma boa noite de quinta-feira e nos vemos na próxima quinta-feira com mais uma edição do programa Em Movimento. Até lá!